Eu sei, você também já se pegou olhando para a câmera naquele modo manual e não conseguiu desenvolver nada, né? Eu também já passei por isso. E se você tá a fim de dominar o modo manual e sair do automático e dominar a exposição perfeita da sua fotografia para criar composições incríveis e fotografias que vão arrancar suspiros, você tá no vídeo certo. Fala pessoal, eu sou Leonardo Silva, fotógrafo profissional há mais de 13 anos, escritor e um apaixonado por ensinar. E eu criei esse canal para te ajudar a entender fotografia de uma maneira fácil, prática e sem enrolação. E no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre algo que é essencial para todo fotógrafo. Você vai entender de fato o que é o tripé da exposição. Para começar, é muito simples. Toda fotografia ela é resultado da luz entrando no sensor da câmera. Quem controla como essa luz entra são 3 ajustes: o ISO, a abertura e a velocidade do obturador. E eles juntos formam o que a gente chama de tripé da exposição, o básico. Bem, e cada um tem sua função, e dependendo do ajuste que você faça, você vai precisar compensar com um ou outro para ter o equilíbrio perfeito no seu fotômetro, que é aquela reguinha que você tem na câmera que indica se a exposição ela está correta ou não. É tipo uma gangorra, de fato. É como se você mexe em um lado e o outro desequilibra. Então você sempre precisa estar em equilíbrio para conseguir obter uma fotografia bem exposta. E aí é que mora o segredo. Você vai conseguir de fato entender como funciona cada elemento desse tripé da fotografia e a partir daí ter total liberdade para criar e fazer o que você bem entender com o modo manual da sua câmera. Vamos começar pela abertura. A abertura tem sua medição em f-stop, que pode variar entre, sei lá, 1.4, 1.8, 2.8, 5.6 e por aí vai. E a abertura é nada mais nada menos do que o buraquinho onde a luz entra pela sua lente e faz chegar até o sensor. Uma abertura em 1.8, por exemplo, ela vai criar uma profundidade de campo muito grande, ela vai criar um desfoque muito grande na parte de trás, por exemplo, se você tenta isolar o sujeito da imagem. Então você vai ter um sujeito, o elemento principal que você está tentando destacar na sua imagem, completamente visível e o fundo lá vai ficar todo desfocado. Então basicamente é mais ou menos por aí. E quando você usa essas aberturas em 1.8, 1.4, 1.2 até dependendo da lente que você está usando, né? Se forem lentes prime, lentes mais caras, por exemplo, que chegam até 1.2 de abertura, você cria esse desfoque maravilhoso no fundo que é ideal, por exemplo, para retratos. Já para aberturas menores, como 8, 10, 11, 15, 22 até, dependendo também da lente, você vai ter uma nitidez muito maior, você vai conseguir enxergar todos os detalhes que você tem na sua cena. Então nada de desfoque, ela é, por exemplo, ideal para fotografia de paisagens, para fotografia de arquitetura e urbanismo, né? Quando você tem que fotografar todos os detalhes, você não pode perder nada por desfoque ali, então você tem esse controle maior do que você está conseguindo enxergar dentro da sua cena. E aqui agora eu vou mostrar na prática como a abertura funciona de fato, certo? Primeiramente aqui a gente tem uma abertura em 2.8, certo? Que é a abertura máxima dessa lente. Então ela está com uma abertura grande, olha, eu vou mostrar aqui. Focou? Tá vendo aqui? Está com abertura de 2.8. Então você tem todo o vidrinho, todo elemento aqui sendo visível. Bom, agora ela está com uma abertura de 8.0. Você vê que ela já diminuiu aqui, ó. Então a gente está tendo uma menor abertura. E agora eu vou deixar ela em 16. 16 é a menor abertura possível para essa lente. Então aqui agora a gente já tem praticamente nada. Olha só. Você vê aqui bem pequenininho mesmo. Então a gente tem praticamente nada de abertura. E o que significa? Quando a gente tem aberturas de 2.8, aberturas grandes, a gente consegue enxergar mais, a luz ela consegue entrar com mais facilidade, passando da lente para o sensor da câmera. E quando a gente coloca aberturas menores, né, entre 8 e 16, como a gente viu aqui, os dois exemplos que eu usei de aberturas maiores, esse buraquinho ele vai diminuindo, né, e a gente vai tendo uma menor incidência da luz que vai entrar e atravessar a lente e chegar até o sensor, ou no caso da analógica, chegar até o filme. E a segunda ponta desse triângulo é a velocidade do obturador. Essa é uma configuração da câmera, certo? Você acessa ela diretamente na câmera, não tem nada a ver com a lente agora.
e ela vai definir quanto tempo que o seu sensor vai ficar exposto à luz que está entrando, certo? Na velocidade, quanto maior esse número, mais rápido o sensor vai ficar exposto. Então vamos mostrar aqui na prática para vocês com a minha Canon 80D, certo? Como que a gente vai conseguir, de fato, observar a variação dessa velocidade do obturador. Vamos botar 1 segundo. 1 segundo significa que a câmera vai ter o seu sensor exposto por 1 segundo. Olha lá. 1 segundinho. E foi o tempo em que a câmera deixou o sensor receber luminosidade. Agora vamos colocar 1/2000. É bem rápido, né? Vamos deixar ele aqui em 8000, que é a velocidade de obturador máxima que essa câmera aqui consegue fazer. Vamos lá? E aí, como é que a gente pode usar isso a nosso favor, Léo? Se você quer congelar um movimento rápido, se você está fotografando fotografia de esporte, por exemplo, se você está fotografando cenas que exijam movimentos que sejam congelados, né? Cenas que, por exemplo, o seu assunto ele se move muito rápido, então você precisa ter uma velocidade, como eu falei aqui agora, 1/8000, 1/5000. Agora, se você precisa de um movimento com borrão, por exemplo, você quer fotografar uma cachoeira e você quer aquele efeito, né, bacana da cachoeira com uma água caudalosa, aquela coisa bonita, você pode alterar a sua velocidade do obturador para 1/30, 1/20 ou 1 segundo, né, dependendo da luminosidade que você tenha na sua cena. E a terceira ponta desse tripé da exposição é nada mais nada menos que o ISO. E é basicamente quanto maior o número do ISO, mais sensível o seu sensor vai ficar à luminosidade. Então ali a gente já tem uma explicação muito fácil, muito prática sobre o que é o ISO. Se você está numa situação onde a cena é escura, você aumenta ali o ISO para 500, 800, 1000 e aí você vai conseguir fazer com que o seu sensor fique sensível à luminosidade e consiga capturar mais informações luminosas, mais luz, né? E o contrário, se você tem uma cena muito clara e você não pode estourar a sua foto, você vai deixar o sensor com uma sensibilidade menor, usa o ISO 100, o ISO 50, dependendo do modelo da sua câmera, e aí você vai ter simplesmente ali sua foto mais exposta, mais equilibrada. Não tem muito segredo, porém, quanto maior o número ISO, quanto maior a sensibilidade, a gente tem um ponto, o ruído. O ruído ele é um efeito colateral do ISO, basicamente falando. Então, quanto mais sensível o seu sensor vai ficar, mais ruído ele vai ter. Então, se você usa um ISO 5000, 6000, dependendo da câmera, a gente vai ter mais ruído dentro da sua imagem, né? Aquele ruído que nos filmes era charmoso, mas hoje na fotografia digital tem muita gente que detesta. E aí, cara, basicamente, se você tem, para dar uma explicação muito simples, se você tem uma cena com muita luminosidade, deixa o ISO baixinho, deixa o ISO em 50, o ISO em 100, 200 no máximo ali, que você já vai ter um efeito muito bom. E se você tem uma cena que está muito escura, né, que você precisa compensar a luminosidade de alguma forma, aí você tem toda a liberdade para deixar o ISO em 500, 800, 1000, 2000, né? Eu, particularmente, quando eu não uso full frames, né, câmeras de sensores 35mm, eu deixo o ISO máximo em 800. Né? Para mim é uma regra minha de fotografia, eu não gosto muito de apelar para o ISO pela questão do ruído que a gente vai gerar. Porém, hoje nós temos câmeras full frames, né, câmeras de sensores 35mm, câmeras até que tem uma tecnologia muito grande com relação ao ISO, que você pode jogar o ISO em 64.000, por exemplo, que você não vai ter ruído. Né? Só que essas, obviamente, são câmeras mais caras e não são tão acessíveis para todo mundo, são câmeras mais profissionais. Então, para você não ter esse problema do ISO ser algo prejudicial na sua foto, né, gerando esse ruído, tenta compensar, deixar ele um pouquinho mais baixo ali, até no máximo 800, geralmente, dependendo do modelo, até 1600 é aceitável para você não ter esse ruído. E aí é uma coisa que eu costumo falar sempre: o ISO ele é o último recurso, ele não deve ser o primeiro recurso. Você nunca deve configurar o seu triângulo da exposição começando pelo ISO, né? Você sempre começa pela abertura e pela velocidade, aí depois você define o ISO para você ver se você vai precisar compensar alguma coisa para mais ou para menos com o seu ISO, certo?
Não usa ele como primeiro recurso, não. Bom, agora vamos pelo ponto que separa o fotógrafo real do apertador de botão, o equilíbrio. É tudo um joguinho, né? Um jogo de equilíbrio, né? Quando você mexe em alguma coisa, como eu falei no começo do vídeo, é uma gangorra, né? Quando você mexe em alguma coisa no começo, você vai ter que alterar alguma outra ali no final. Se você diminui a velocidade, você vai precisar compensar com um ISO mais baixo ou com uma abertura maior. Por exemplo, você está fazendo um retrato, né, de uma pessoa lá no pôr do sol e você quer aquele fundo desfocado, aquela coisa bonita, né? Mas o rosto bem iluminado. Você vai abrir o diafragma lá para 2.8, por exemplo, para desfocar o fundo, para ficar bonitão. Usa uma velocidade média, né? 1/250, 1/300 ali no máximo, até para você não tremer, né? Só para a foto não ficar tremida. E ajusta o ISO ali até a exposição ficar corretinha, né? A exposição, ela vai, sei lá, dependendo da sua cena, o ISO em 200, 400 é uma média bacana para esse tipo de situação. Pronto. A partir daí você já conseguiu controlar a sua exposição, sua foto ela já vai ficar de uma maneira bem legal. Uma ponta puxa a outra e ali você tem uma exposição bacana. E agora que você já entendeu como cada um funciona, o meu conselho, né, é uma coisa que eu fiz muito quando eu comecei a fotografar, é você pegar a sua câmera, coloca no modo manual, explora, vai na rua, usa situações diferentes, faz dentro de casa com uma cena mais escura, tenta compensar a velocidade, a abertura, para você conseguir o equilíbrio perfeito, depois altera o ISO ali para você ver o quanto você vai ter de granulado, quanto você vai ter daquele ruído, né, dependendo da sua situação de cena. Vai explorando, vai colocando a sua câmera para jogo, vai botando ela para situações onde você vai precisar ser explorado, por exemplo, situações de cena de muito sol, né, do lado externo na rua, né, situações de meio-dia com sol a pigno, situações de pôr do sol, situações onde a luz natural ela não é o suficiente. Vai explorando situações diferentes para você ter variações, controles de exposição diferente. Por exemplo, escolhe uma cena qualquer, vai lá, uma xícara de café bonita ali numa janela. Faz, sei lá, 3 fotos diferentes dessa mesma cena. E cada foto você vai alterando, né? Você vai mudando uma configuração. E aí depois você joga elas pro seu computador. E aí você faz um comparativo dessas 3 imagens com configurações diferentes, né? Você vê como vai mudar o brilho, você vê como vai mudar o foco, inclusive, né? Ele vai alterar por causa da profundidade de campo que a abertura vai gerar. Você vai ver o fundo, como ele vai ficar. Você vai entender melhor como cada ajuste vai funcionar para sua fotografia. Isso não tem teoria no mundo que ensine, né? É a prática que vai levar à perfeição. Isso daí é uma coisa milenária e mundial. Todo mundo sabe que a prática leva à perfeição, né? Bem, cara, então é isso, né? O triângulo da exposição, como eu falei, ele é o coração da fotografia. Sem ele, a fotografia ela vai ficar sempre presa naquele modo automático, onde a câmera decide o que quer fazer e não você, certo? Então, para mim, esse é o ponto principal. Quando você tem um controle da situação, você decide o que quer fazer e a sua fotografia passa a ser muito mais autoral, passa a ser muito mais sua do que da câmera. Porque eu sempre digo que quem faz a foto, cara, é o fotógrafo, não é a câmera. Se a câmera está decidindo por você, você não é fotógrafo, você está só apertando o botão ali, é como se você estivesse fotografando sem alma, né? Cara, entender como que o modo automático funciona é libertador. Ele vai libertar, ele vai fazer você ser um fotógrafo muito mais vivo, muito mais experiente, vai colocar no controle da sua arte, ele vai te fazer você criar coração e alma e a sua fotografia vai ser muito mais viva. Bem, e é isso. No próximo vídeo eu vou explicar para você um pouco mais sobre como você vai sair desse modo manual. A gente vai tentar explorar, fazer três vídeos nessa série aí, mostrando cada um dos pilares de forma mais completa, mais complexa, né? A gente vai fazer um vídeo sobre o ISO, um vídeo sobre abertura, um vídeo sobre velocidade do obturador, e a gente vai colocar isso de uma forma muito mais completa para que você consiga entender de fato como usar o modo manual da sua câmera e se livrar desse modo automático que não é tão benéfico assim, né? E é isso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse vídeo abriu a sua mente, criou alguma percepção nova sobre esse assunto tão importante para a fotografia como é o triângulo da exposição, né? Já se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações para que você possa ajudar o meu trabalho, porque é um trabalho que a gente faz para ajudar você. Então vamos tentar fazer isso uma via de mão dupla. Eu te ajudo, você me ajuda e a gente cresce junto na fotografia. E lembre-se, a câmera é só uma ferramenta. A luz e a emoção estão em você. Vamos botar isso para jogo. Valeu, galera, até o próximo vídeo.